Após o término da faculdade, minha amiga e eu resolvemos realizar uma viagem para comemorar nossa nova formação. Estávamos viajando pelo litoral do país, quando pegamos uma via famosa por ser muito perigosa, devido suas curvas, e pela quantidade de mortes. Sabendo da fama, eu mantive a velocidade da via de 90 quilômetros, quando de repente, em uma curva bem fechada, surge um homem que pula na frente do nosso carro. Eu freio, mas sem sucesso, passando contudo por ele, que simplesmente atravessa o veículo e some. Nós derrapamos devido à freada, mas conseguimos parar sem perder o controle. E pelo retrovisor, não vejo nada. Volto a dirigir tremendo e paramos na primeira barraca de coco gelado beirando a estrada. Descemos assustadas do carro e eu mal consigo andar, com as pernas bambas de medo. Contamos o ocorrido ao dono da barraca de coco e ele nos contou que o rapaz é uma alma perdida que repete sua morte todos os dias, no mesmo horário. Sua família morreu em um acidente de carro que ele dirigia, no mesmo ponto. Um mês depois, após se recuperar, ele voltou no mesmo local e pulou na frente de um carro em movimento. E agora, sua alma está perdida, revivendo sua morte todos os dias, do mesmo jeito. Oramos muito por ele aquele dia. Essa história quem conta agora é minha, o narrador do canal. É uma vivência minha da infância, quando eu tinha em torno de 5 a 6 anos. Eu nasci em São Paulo, mas a minha família inteira, tirando meu irmão e eu, são do Rio de Janeiro. E quando criança, viajamos com frequência para visitá-los, muitas vezes, passando temporadas na casa das minhas avós. Um dia, voltando de uma de nossas viagens, após passar pela Serra das Araras, depois de uma curva, havia um carro capotado na via. Uma van. Não me lembro se era uma Kombi ou uma Tupic, mas ela estava de lado, no meio da pista. E à frente, um homem com os braços levantados, gritando, mexendo de um lado para o outro, todo machucado e sangrando, avisando que o carro estava ali. Ele era o motorista do carro. Meu pai, com seu Passat iraquiano, conseguiu esquivar do cara e bater no carro de leve, tirando-o da pista e jogando para o acostamento. Nós rodamos e paramos quase totalmente de lado. Atrás de nós, vinha um caminhão que acertou em cheio o motorista, que estava sinalizando na via. Se meu pai não tivesse batido no carro dele, pegaria a van, provavelmente matando todo mundo. Meu pai saiu de lá rapidamente, e parou só quando chegou em casa. Quando chegamos, o acidente foi noticiado no Jornal Nacional. Na van, havia uma família de 5 pessoas, e mais o incrível de tudo isso, foi que o motorista morreu dentro do carro, na mesma hora. Ele nunca saiu de lá. Foi o único que não sobreviveu. Nós achamos que o espírito dele estava salvando a vida de sua família, e foi o que ele conseguiu. Trabalho como socorrista em estradas. Eu já peguei todo tipo de acidente que possa imaginar. Muitas vezes, tendo que socorrer a pessoa sentada dentro do carro, presa nas ferragens. Por fazer isso há anos, já estava acostumado, mas confesso que o último caso mexeu muito comigo. Foi um carro prensado em meio a 2 caminhões. No carro, uma mãe e sua filha. A mãe ficou presa nas ferragens e logo que chegamos foi a primeira que avistamos. Não sabíamos ainda que tinha uma menininha no banco de trás. E quando começamos a socorrê-la, ela nos implorou para dar prioridade à sua filha de 8 anos. E foi o que fizemos. Se tivéssemos dado prioridade à mãe, ela estaria viva agora, mas a menina provavelmente não. Ainda bem que ela nos avisou de sua filha, mas lamento muito que ela tenha falecido. Eu moro em uma cidade não muito próxima do nosso posto na estrada, e pego a pista todos os dias após o expediente. E confesso que naquele dia, após este salvamento, eu estava com muito sono para dirigir. Após alguns minutos de estrada, eu avisto de relance no acostamento, olhando para mim. Eu me assusto, mas não paro. Imagino que fosse efeito do sono, mas ela aparece novamente e com frequência tentando falar comigo. E aquilo me assustava. Parei no posto para abastecer, e eu a vi como um flash no lugar do frentista, quando fui pagar a conta. E ela me dizia para parar o carro, o que eu não entendi muito bem, e em seguida sumiu rapidamente, voltando a ser o frentista em seu lugar. Novamente, eu me assustei e ele me olhava com dúvidas. Mesmo assim, eu insisti e continuei na estrada, e ao chegar no pedágio mais próximo, o mesmo aconteceu novamente com a atendente. Eu achei que fosse sonho, mas eu a vi no corpo da atendente como um flash e repetindo para parar o carro, e em seguida ela sumiu novamente. Ao sair do pedágio, fui tentado por outro motorista para tirar um racha.
Eu sei, um socorrista, apostando racha? Bom, mas esse é o meu hobby, e eu sempre faço isso quando volto para casa. Eu estava preparado para sair rasgando estrada dentro, quando me lembro do que ela me disse em suas aparições. Então eu desisto e resolvo dormir no posto mais próximo, dentro do carro. E o outro motorista saiu correndo e eu não o vi mais. Após uma hora de descanso, começo a voltar para casa, e o trânsito tomou conta da estrada. Um caminhão perdeu o controle do outro lado da pista, fechando a estrada por completo, batendo no carro que me chamava para o racha. O motorista veio a falecer. Se eu não tivesse escutado esse aviso, estaria envolvido na batida, e provavelmente morto. Ela salvou minha vida. Eu costumo acreditar que foi uma forma de agradecimento. Eu sempre fui um pouco estressado no volante, e pé pesado, acelerando ao máximo da via e muitas vezes passando do limite. Neste dia, eu estava na estrada com a minha família à esquerda, correndo acima do limite, completamente imprudente. Mas à frente, vi um carro todo preto ensufilmado, andando dentro do limite da via à esquerda, e eu colei em sua traseira. Ele simplesmente não dava passagem. Estressado, resolvo piscar o farol várias vezes e ele simplesmente dá seta e muda de faixa. Eu passo por ele, o chamando de barbeiro e o xingando com tudo que possa imaginar. O carro volta atrás de nós e começa a piscar a luz sem parar, colado na minha traseira, nos seguindo. Não tinha como abaixar a velocidade porque ele já estava praticamente lambendo meu para-choque. Não importava se eu mudasse de faixa, ele me acompanhava, e quanto mais eu acelerava, ele também acelerava, sempre colado. Eu achava que isso era coisa de filme de terror, e que nunca passaria por uma coisa dessas. Minha família rezava sem parar, todos com muito medo. Já estávamos acima dos 160, e ele não aliviava nem quando chegava a uma curva, que fazemos rasgando, quase perdendo o controle, até que em um certo momento, ele sai um pouco de trás de nós, acelerando, colando a ponta do seu carro na lateral da minha traseira, e me dá um toque, me fazendo rodar e sair da pista, caindo em uma vala. E para piorar, ele para o carro com um cavalo de pau na pista, ficando voltado em nossa direção. Estávamos todos bem dentro do carro, e super assustados. Não deu nem tempo de passar o medo de sair da pista, e o medo só aumentava com ele virado para nós. Então, ele pisca 2 vezes, dando ré em seguida, colocando o carro no sentido certo da via e partindo. Tivemos que chamar o guincho para tirar o carro da vala, e eu nunca mais corri ou apressei alguém na estrada. Aliás, fiquei meses sem dirigir. Voltávamos tarde da noite para casa de uma viagem à minha tia. Eu tinha 17 anos e via sentada no carona ao lado de minha mãe. Na época, lembro que não tínhamos muito dinheiro, então não dava para esbanjar. Minha mãe já dirigia há horas e era tarde da noite, e o cansaço começou a bater. Eu fui acordada com ela para não deixá-la dormir, e também estava acabada. Não tínhamos dinheiro para pagar um hotel por uma noite, então procuramos um posto, mas estávamos longe de qualquer lugar civilizado. Quando avistamos um posto abandonado. Aquele lugar era sombrio à noite, mas o nosso sono era grande e decidimos encostar. Minha mãe dirigiu o carro para os fundos do lugar, para que não ficássemos à vista, e estacionou abaixo de uma árvore. Deitamos os bancos do carro e pegamos no sono. No meio da noite, tenho a sensação de escutar passos leves ao redor de nós. Eu estava sonolenta demais para ter certeza, e em seguida, sinto tentarem mexer na maçaneta, e escuto uma leve batida no vidro. Eu não tinha certeza, pois como eu disse, eu estava muito cansada. Para mim, tudo não se passava de um sonho. Pela manhã, quando acordamos, em nossa janela, havia o formato marcado de um rosto, prensado no vidro, e 2 mãos, uma de cada lado. Nós nunca mais dormimos na estrada, se não for o local seguro. Eu voltava de uma viagem longa do norte do país, e após horas de viagem não queria parar em outro grau tão cedo, pois já estava de saco cheio de perder horas em paradas. Apesar da pressa, queria muito urinar. Se passava das 2 da manhã, quando eu simplesmente não aguentei e encostei no acostamento escuro, sem iluminação e uma estrada vazia. Saí do carro apertado e não conseguia ver nada além do que os faróis do carro iluminavam, que seriam apenas a pista.
A via ficava em um ponto mais alto, e abaixo, na escuridão, apenas mata. Quando eu comecei a urinar, escuto um assovio vindo do breu em minha frente. Assustado, eu procuro, mas não vejo nada. Com a outra mão, consigo pegar o celular e escuto o assovio novamente. Tremendo de medo, ligo a lanterna e vou girando para ver se avisto alguma coisa. De longe, vejo a silhueta de uma pessoa agachada na mata, me observando. Eu estava desesperado, mas ainda não tinha acabado. Então ele assovia novamente e acena com uma mão, se levantando e dando um passo para o lado, sumindo na escuridão. Eu simplesmente corro para o carro do jeito que estava, saindo arrancando daquele lugar, e escuto suas mãos baterem no fundo, no porta-malas. Ele tinha me alcançado. Eu não sei o que aquele homem queria, e nem por que agir daquele jeito, mas eu sei que eu posso ter molhado minhas calças e o banco do carro, mas eu jamais ficaria ali, parado para ver. Eu viajava de carro no interior do Mississippi, atravessando uma área rural à noite. De cada lado da estrada, uma plantação de diferentes fazendas. Um lugar macabro naquele horário, e com pouca iluminação e uma estrada de barro. De longe, eu avisto 4 luzes piscarem à frente. Então, eu começo a reduzir meu carro, com medo de ser alguém vindo na contramão, apostando racha ou uma barreira policial. Então eles piscam novamente. Eu me aproximo lentamente e resolvo parar, longe, acendendo meu farol alto. Para minha surpresa, eram 4 homens no meio da estrada, fazendo uma barricata com máscaras de cabeça de porco, enfileirados com lanternas na mão e armados com facão. Aquilo me deixou arrepiado, e eu volto a acelerar o carro gradualmente. Sem dúvidas, eu não deveria parar, e avanço na direção, quando sinto a direção vibrar, e o carro começa a pesar. Meu pneu furou, mas ali não era o lugar perfeito para trocá-lo. Sem pestanejar, eu acelero com tudo, e os 2 homens no meio pulam para fora, me deixando passar. Eu nunca mais passei por aquela via. Não sei se seria uma tentativa frustrada de sequestro, ou apenas um bando de adolescentes querendo me pregar uma peça. Só sei que o que furou o meu pneu foi uma grande quantidade de pregos jogados na estrada. Eles não estavam de brincadeira. Fiz uma viagem com minha esposa para outro estado, e por desconhecer o lugar, coloquei a rota no Waze. No caminho, havia trânsito na via e o Waze nos jogou para fora, por um corta-caminho dentro de uma periferia. Nós estávamos assustados por não conhecer o lugar. A cada rua que virávamos, nossos corações iam à boca. Após 5 minutos, saímos de uma via deserta, com um matagal em volta. Já é fim de tarde e o sol começa a se pôr. À frente, uma ponte velha e sem iluminação, e logo abaixo, uma senhora na casa dos 50 e poucos anos. Lentamente, ela começa a atravessar a via embaixo da ponte, e eu desacelero o carro. Ela para no meio, me obrigando a parar também. Se vira para nosso carro, caminhando em nossa direção, parando em nossa frente, se inclinando e colocando as 2 mãos no capô. Eu começo a fazer um não com a mão, e ela nos olha nos olhos, seriamente, quando de repente, ao fundo, sai um homem de cada lado do carro correndo. Um deles vem com a mão na maçaneta de trás, e sem pensar 2 vezes, eu acelero. A mão dele escorrega, abrindo a porta em partes e fechando em seguida. E a senhora, que estava na frente do carro, consegue pular para o acostamento. Não sabemos se foi uma tentativa de roubo ou sequestro, mas não ficamos para saber, e eu nunca mais uso o Waze para viajar. Aquilo foi muito assustador.